Olá, tudo bem? Eu sou Iveli Casna, artesã do ateliê V de Pano e proprietária da loja Azaleia Presentes. Hoje eu vou mostrar para vocês um kitzinho de costura pequenininho pra gente deixar na bolsa, né? Quem que não precisa de vez em quando de um kitzinho de costura, né? Vamos pra aula então? Eu vou passar o material necessário, mas eu vou deixar escrito na descrição do vídeo também, tá bom? Vamos lá, eu vou precisar de 2 pedacinhos de 7 centímetros de largura por 6 de altura. Na parte da altura do 6, eu vou dobrar ao meio, pontinha com pontinha, e aqui na largura eu vou vir e vou arredondar, tá bom? Vai ficar isso aqui assim. Esse aqui é a abinha de fechamento que a gente vai colocar um botãozinho depois, tá bom? Vou precisar de 2 retângulos no feltro de 10 por 5 e cortei com a tesourinha de picote. Precisa ser de picote? Não, tá bom? E aqui no meio, ó, eu passei um risquinho pra saber a metade onde eu vou costurar, tá bom? Aí eu vou precisar, pra aba que vai segurar a parte de dentro, pra tesourinha e a caixinha não escaparem, eu vou precisar uma vez no tecido e uma vez no feltro de 7 por 21. O bolsinho, eu vou precisar uma vez no tecido e uma vez no feltro de 7 por 22. E vou precisar uma vez no tecido e uma vez no feltro de 22 por 14, que é a estrutura da nossa bolsinha de costura, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar pela abinha, que é a que vai fazer isso aqui, ó. Ela vai vir aqui e vai fechar aqui, porque o bolsinho vai estar aqui embaixo, né? Vamos colocar a tesourinha aqui, a caixinha aqui, e esse aqui só vai proteger assim, tá bom? Então, ela precisa estar assim. Se o seu tecido é como o meu, que não tem direção, cada desenho tá virado para um lado, você não precisa se preocupar, tá bom? Mas, se o seu tecido tiver uma direção, você precisa saber qual é a direção certa voltada para baixo, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai deixar o seu tecidinho, eu preciso fechar essa parte aqui, porque eu decidi que essa parte vai ficar para baixo. Então, eu vou colocar direito do tecido com direito do feltro e vou passar uma costurinha fechando todo ele aqui embaixo. Costurinha pé de máquina, pontinho pequeno, 2,5 ou 3, retrocesso no início e no fim. Se você quiser alfinetar isso aqui, você pode alfinetar. Eu não gosto muito de alfinete não, porque eu me espeto muito. Até hoje, né? São muitos anos na costura, mas até hoje eu me espeto. Não gosto muito não. Se você quiser vir aqui cortar o excesso do feltro, você pode cortar também, tá bom? Se não quiser, não tem problema. Aí, eu venho aqui, desviro, com cuidado, tá? Eu vou desvirar aqui com a tesoura, mas se você tiver um palitinho, um vira-boneca, prefira, tá? Pra que não, você, de repente, não force demais e acabe não rasgando o seu tecido, a sua costurinha. Ajeita bem as pontinhas e passa. Eu tô com meu ferrinho aqui do lado. E aí, eu vou dar uma passadinha nisso daqui pra assentar a minha costurinha e o tecido ficar bem bonitinho. Precisa passar? É bom, né? Ó, tá vendo? Quando a gente passa, ele dá uma assentadinha. E aí, agora, eu vou mudar pro pontinho 4, porque eu gosto do pesponto com pontinho mais largo. E eu vou fazer o pesponto bem na beiradinha, tá? Se você quiser fazer o pesponto com pezinho de máquina,
você faz sem nenhum problema. Mas eu gosto, eu, Eveli, prefiro na beiradinha. Vai aqui com a mãozinha onde tá mais durinho, né? Porque pega o cantinho que tem bastante tecidinho. Vai na beiradinha. E eu já vou aproveitar e já vou fechar essa aberturinha que ficou aqui, ó. Tá? Já vou fechar. Só pra quando a gente prender no tecido, não correr o risco de dar alguma preguinha, alguma coisa. Vamos refilar. Refilar é tirar o excesso, deixar ele retinho, tá bom? Ó, refilei. Eu já vou vir aqui com a minha canetinha e eu já vou achar o centro dele, ó. Marquei a pontinha aqui, o centro dele. Se você preferir usar um piquezinho, você vem aqui, ó, e dá um pique com a tesoura bem pequenininho, hein? Não vai fazer um pique grandão, que depois você não consegue esconder com a costura. Ou marcar com alfinetinho também, tá? Vou pegar esta abinha de fechamento aqui. Vou colocar direito com direito. Vou costurar toda a volta, deixando a parte reta aberta. Aqui também, se você preferir alfinetar, tudo bem, tá? Volta pro seu pontinho menor. Retrocesso no início e no fim do seu trabalho. Na curvinha, faz com carinho, com capricho. Se precisar vir aqui fazer com a mãozinha também não tem problema. Vamos desvirar aqui também. Se você quiser cortar com a tesoura de picote o excesso, ou com a própria tesoura e cortar bem próximo da costura, também pode. Aqui nesse caso aqui não vi necessidade, tá bom? Aí eu ajeito bem todas as voltinhas e vou pro ferro também. Por que ir pro ferro? Porque o ferrinho, ele vai assentar a sua costurinha, tá? Ele vai deixar a sua costura mais bonitinha. O que você vai fazer agora? Você vai passar um pesponto na lateral. Se quiser, já fecha a abertura. Daí aqui, mesma coisa, eu dobro aqui e acho o meinho dele aqui, nessa partinha reta, tá bom? Agora eu vou pegar a parte do tecido externo pra gente verificar como que vai ser. Olha, ele vai ser assim, certo? Eu quero esse lado ou esse, eu vou decidir. Ah, eu quero esse aqui. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Quando eu for abrir, esta abinha precisa estar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Direito da peça, no meio dela, com o direito da abinha. Ó, meinho com meinho. E aqui eu vou passar uma costura já direta com o pé de máquina. Passei uma costurinha com o pé de máquina, depois vocês vão entender o porquê. Eu vou passar de novo porque eu tava com ponto de pesponto, tava com ponto muito largo.
tava com ponto 4, né? E na costurinha o ideal é que seja 2,5 ou 3. Vai ficar assim, bom? Então, ó, quando vier aqui, isso aqui vai fechar, ó. Vou colocar a parte de dentro, ó. Isso aqui vai fechar aqui assim, tá? Ó. Aí, do seu lado esquerdo, você vai marcar o meinho também, ó, do lado esquerdo aqui, ó, tá bom? Aí, você vai colocar o meinho dessa peça com o meinho daqui, tá bom? E vai passar uma costurinha de segurança. Vai pra lá, fiozinho. Enganchou o fiozinho. Vamos tirar ele aqui, pronto. E vai passar uma costurinha só na beiradinha, só pra ser uma costurinha de segurança. Vamos deixar esse aqui de lado e vamos fazer a parte de dentro. Para a parte de dentro, eu preciso de um bolsinho, tá? Então, eu quero que o meu bolsinho fique nesta posição assim, ó, do meu tecido. O que que eu vou fazer? Direito do tecido com direito do feltro. E vou passar uma costura pé de máquina aqui, início e fim com retrocesso. Vou virar aqui, assim, certinho, deixando essa dobrinha aqui assim, bem aqui, e vou passar. Se você não quiser passar, não tem problema, é que todas as vezes que a gente passa, a gente assenta a costura e a sua peça fica mais bonitinha e também fica mais fácil até de costurar. E agora, eu vou passar um pesponto do tamanho de um pezinho de máquina aqui nesta dobrinha aqui da costura. Vamos rebater a costura. Se você não quer dar retrocesso no pesponto, é que aqui nesse caso não vai aparecer muito. Mas você pode dar 2, 3 pontinhos no mesmo lugar, dá uma seguradinha assim no tecido, firma ele aqui um pouquinho, dá 2, 3 pontinhos no mesmo lugar e você consegue fazer o arremate, tá? Vou fechar lá embaixo a abertura só pra não dar preguinha. Uma costurinha bem na beiradinha, só de segurança. Vou refilar também aqui. Temos o nosso bolsinho. Como o bolsinho ele é do mesmo tamanho da base, eu não preciso achar meinho, tá? Eu venho aqui, quer dizer, preciso achar o meinho do bolso, né? Mas não preciso colocar meinho com meinho, igual a gente fez na aba lá da parte externa. Então, ó, eu venho aqui e passo uma costurinha de segurança em toda essa volta. Esse meio do bolso que nós marcamos, eu vou juntar esse meio das duas partes do feltro que eu tenho. Então, eu vou juntar aqui certinho, bem na alturinha aqui, ó, do bolso,
tá? E você vai ver que vai sobrar um espacinho aqui embaixo. Olha, ele tá bem na altura aqui do bolso e vai sobrar um espacinho aqui embaixo. Esse espacinho é para sobrar mesmo, porque quando a gente colocar a parte externa aqui em cima para costurar, não vai fixar isso aqui. Ele vai continuar sendo soltinho, tá bom? Então, eu vou colocar bem no meio certinho. Venho aqui, retrocesso no início, dá uns 2, 3 retrocessos assim, bem fortes. Costura, 2, 3 retrocessos até o final. Tá pronta a nossa parte interna. Agora, lembra, direito da peça com direito do tecido. Então, esta aba, ela vai fechar aqui, ó. Deixa eu colocar ele montadinho. Ó, essa aba, ela vai fechar aqui, tá vendo? Então, você precisa, quando for colocar essa parte em cima dessa, deixar a aba aqui em cima. Se você deixar aqui, vai ficar de ponta cabeça, tá? Então, essa parte da abinha aqui, aqui em cima. Seu tecido tá cortadinho certinho, então vai encaixar tudo bonitinho aqui. Você lembra aquela costurinha que nós fizemos aqui de pé de máquina? O que você vai fazer? Nós vamos deixar uma abertura agora. Então, deixa 2 dedinhos aqui, ó, de cada lado, ó. E esse pedaço aqui você não vai costurar, tá? Deixa eu fechar a canetinha pra não secar. E aí, então, você começa aqui, retrocesso, dá toda a volta, para com o retrocesso aqui. Aqui em cima, você vai acompanhar todinho o pé de máquina, tá? O tempo inteiro, ó, retrocesso. Finca a agulha lá embaixo, pra você poder mexer isso aqui do jeito que você precisar. Tá bom? Mantém tudo lá pra dentro. Retrocesso no início. Ah, eu finquei a agulha. Precisa dar retrocesso? Gente, eu gosto. Início e fim de trabalho, eu gosto de dar retrocesso. Aqui, ó, você não precisa fazer isso aqui, ó. Afastar, porque você já tem essa medidinha aqui, esse espacinho. Mas se você preferir afastar para não correr o risco de passar a sua costura por cima daquelas 2 partinhas de feltro, retrocesso no final, tira da sua máquina, limpa o seu trabalho, refila o que precisa ser refilado. Esses cantinhos aqui, esses quadradinhos, eu gosto de tirar pra ficar com menos tecido ali, tá? Isso não é obrigatório, não. Se você estiver fazendo com manta, você pode tirar o excesso da manta, tá? Que aí fica mais fininho pra você fazer o seu pescoço. Ó, que delícia, uma abertura bem larga pra gente tirar, né? Como a gente não vai fazer pontinho invisível, tudo bem deixar uma abertura bem larga aqui, a gente tem menos trabalho, não é? Então, vamos lá, pegar o seu palitinho, a sua tesoura com cuidado, ajeitar todos os cantinhos aqui para você não estragar a sua peça. E tá quase pronto.
Eu gosto de passar, lembra? Cada vez que eu faço uma costurinha, então eu vou passar aqui só pra assentar essa costura aqui. Olha só, essa parte que resta de costura a gente coloca lá pra dentro, bem na linha da sua costura aqui, pra ficar bem bonitinho. Ó, você vira a aba pra cá, pra dentro. Aqui, se você quiser colocar alfinetinho ou aqueles clipezinhos, também pode, tá? Eu gosto de fazer o pesponto sempre na beiradinha da peça. Então, eu vou vir aqui. E já vou passar o meu pesponto. E eu também gosto do pesponto passadinho com um ponto maiorzinho, né? Olha só. Coloca toda a parte de dentro da sua peça pra dentro, né? Aqui, onde tem o bolsinho, vai ficar mais grossinho. Você, se precisar, ajuda a sua máquina. Não esquece de deixar a agulha lá embaixo para você poder virar o seu trabalho sem a linha sair do lugar. Ó, tá vendo que quando você passa aqui, você não vai pegar a sua costura nessas orelhinhas de feltro. Ó, nosso kitzinho de costura já tá quase pronto. Tirou aqui da peça, da máquina. Cortou todo o excesso da costurinha. Bora passar de novo. Olha só. Olha como ficou aqui, tá vendo? Ó, aquela abertura, quando eu baixei aqui, passei o pesponto, já fechou todinha a abertura aqui, ó. Tá vendo? Tá quase pronto. Tira o excessozinho de fios. Olha só. Dobrou e veio aqui. Agora, você coloca aqui um botãozinho. Se você quiser colocar o botão de ímã, você coloca aquele de ímã que você for colocar, o magnético. Se for o do balancinho, é agora. Se for aquele manual, tem que ser antes de fechar a abertura, tá bom? Eu vou colocar o botãozinho, vou colocar a caixinha, as coisas e vou mostrar pra vocês como é que fica no próximo vídeo, tá? A gente vai dividir no meio, vai achar o meio aqui, fazer uma bolinha pra gente ver onde é que a gente vai colocar o nosso botãozinho. Eu venho com um furador que facilita a vida, mas com essa pontinha aqui do tic-tac, ele fura tranquilo essas duas camadinhas do tecido, tá? Então, vou colocar aqui. Vou fechar, vou colocar aqui. Eu sempre coloco o meu dedo aqui dentro, assim, ó, sabe? Pra mais ou menos ter uma ideia de onde ele vai ficar. Porque se eu fechar ele todo assim, pode ser que ele fique estufado, né? Se eu deixar aqui, já tem mais ou menos ele cheinho, uma ideia dele cheinho, tá? Aí, a mesma coisa. Encaixa aqui, ó. Achei o outro ladinho dele. Venho aqui e furo. Se você não quiser o seu botãozinho aparecendo aqui, ó,
você coloca o seu botão antes de fechar a abertura da abinha, tá bom? Pra mim, eu não vejo diferença se ele tiver ali ou não. Olha só, ela quase também não aparece. Quando a gente colocar a caixinha lá, não vai ficar feio. Aí, a gente vem aqui e fechou. Tá bom? Vamos agora para a montagem do nosso kitzinho. Eu peguei essa latinha, aqui aquelas latinhas de doce, sabe? De lembrancinha. Sim. Aí, eu cortei um círculo do meu tecidinho. Eu vou vir nessa partinha aqui, ó, bem na beiradinha dela, com a cola quente. Bem na beiradinha mesmo, tá? E vou colocar aqui o meu tecidinho. Não põe cola quente aqui no meio, porque vai ficar grosseiro, vai aparecer. E se você colocar a cola, aquela cola comum, demora um pouquinho pra secar, e a cola quente é tão mais prática, né? E aí, bem nessa voltinha dele aqui, ó, tá vendo aqui assim, onde antes de ter esse degrauzinho aqui, ó, bem aqui, a gente vai passar a cola e vai prender um pomponzinho. Então, vou passar aqui bem na beiradinha e vou prender com a cola quente. Ó, vou fazer todinha a extensão dele com a cola quente, deixando esse espacinho aqui, ó, que é o que vai entrar aqui. Se você fechar aqui, não vai ter como fechar a caixinha depois, tá? Então, preenche. Aqui eu tô fazendo devagarzinho, só porque eu tô gravando o vídeo. Mas é muito rapidinho de fazer esse kit, tá? Dá pra fazer vários num dia só. Cortou. Faz o acabamento aqui da bolinha. Corta o excesso. Aqui. Olha só. Já deixando assim, fica bonitinho. Mas se você preferir, você pode fazer a partinha de baixo da latinha também. Deixa eu só ajeitar aqui que ficou grosseiro. Prontinho. A azulzinha eu fiz com as duas partes pra vocês verem como é que fica, tá? Esse aqui eu vou fazer só ele. Vamos lá. Eu coloquei em bobina de máquina, uma linha preta e uma linha branca. Se você quiser colocar em retroço pequenininho, enroladinho num papelzinho, aí fica a seu gosto, tá? Então, aqui, eu vou colocar a linha preta, branca, um botão grande e um pequeno no preto, um botão grande e um pequeno no branco. Vou colocar aqui e vou fechar a minha caixinha. Vou vir aqui no meu kitzinho, vou colocar a caixinha aqui dentro. Vou colocar uma tesourinha aqui dentro. E nestas abinhas daqui, ó, eu vou colocar agulha. Eu coloquei 3 tamanhos. Uma agulha mais grossa. Ó, aí você só encaixa ela aqui, ó. Só vou tirar isso aqui pra não atrapalhar. Uma média. E uma bem fininha. Ó. No outro, eu vou colocar alfinete pequeno.
Eu coloco 4, mas você pode colocar quantos você quiser. Esses alfinetinhos assim, ó, simples. Se quiser também colocar alfinetinho daqueles que são enfeitadinhos, né? Também pode, tá? Ó. Aqui nesse outro, no último, esse aqui eu gosto de colocar alfinete grande que eu não peguei. Peraí que eu vou pegar. Olha, eu posso vir aqui e colocar os alfinetes maiores, porque às vezes a pessoa vai precisar prender uma calça jeans, né? E com aquele fininho, pequenininho ali, ele fica ruim. Ó, te deixo ele assim. E aqui no último, eu coloco esses alfinetinhos, tipo fechinho, né? Tipo fraldinha. Aí eu coloquei aqui um prateado, um dourado e um fechinho que ele é um broche. Porque às vezes esse daqui fica muito grande, então eu peguei a base de um brochezinho, tá vendo, ó? Você compra isso aqui de pacotinho, né? Pra quem gosta de fazer brochezinho com florzinha, com alguma coisa assim. Olha só. Então, seu kitzinho fica assim, ó, né? Aqui a caixinha, aqui a tesourinha, a agulha, alfinete pequeno, alfinete grande e esses aqui pra prender alguma coisinha, ó. Essa abinha encosta aqui e você fecha o seu kitzinho. Olha só, deixa eu tirar isso aqui do meio. Ó, e aí, ó, não cai. Se ficar de ponta cabeça na bolsa, essa abinha aqui, ó, ela não permite que a tesoura e a caixinha caiam, né? E aí eu fiz no azul também, tá? Ó, lembra que eu falei que a caixinha eu fiz com a parte de baixo de pompom também? Ó, tá? Tanto a parte de baixo quanto a de cima ficou assim. A outra ficou só assim. Aí você decide como é que você vai querer fazer, tá bom? Isso aqui é ótimo pra gente ter na nossa bolsinha. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso projetinho. Ele é rápido, tá, de fazer. Eu demorei aqui por conta das explicações e tudo mais. Mas na hora que você pegar pra fazer, vai ficar rapidinho, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.